Vamos ler a palavra então? 1 Reis 19, a partir do verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido em brasas, com uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo tornou segunda vez, tocou e disse: levanta, come, porque te será longo o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ser ou não ser, eis a questão. Uma das frases mais famosas do mundo, que foi feita em Hamlet por William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Talvez até hoje as pessoas ainda falam isso no seu subconsciente. Existir ou não existir, eis a questão. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nessa noite que tem como tema crise. Crise ou qual é o seu ponto de vista? O que está escrito aqui? Quê? Crie. Crise ou crie. Depende do ponto de vista. Crise são anormalidades, conflitos, deficiências, penúrias. Crises são momentos de distinção, de decisão. Todos nós passamos ou vamos passar por algum tipo de crise na nossa vida. Crises. Nós estamos vivendo um tempo realmente muito difícil, não é verdade? Um vírus que eles achavam que não ia sair da China, que é o coronavírus, o Covid-19, e se espalhou muito rápido. E hoje o mundo está em alerta. O mundo está em alerta. A Itália já fechou, muitos países estão fechando, e agora o Brasil está começando a entrar em alerta também. Nosso prefeito aí fez um decreto, né? E muitas coisas vão começar a mudar. Isso pode ser assim para alguns, pode acarretar em crise, em uma crise na economia. Bom, isso pode sim gerar uma crise, mas depende do ponto de vista de quem está vendo as coisas. Ou nós choramos e achamos que isso tudo vai gerar uma crise, a gente começa a ficar com medo e começa a parar, estacionar e não fazer mais as coisas, ou nós começamos a tirar de dentro de nós algo que o Senhor colocou, que são nos momentos de crise que essas coisas acontecem. Você só vai descobrir a força que você tem de verdade quando tudo que você precisar fazer na sua vida é usar a força que você tem. Nós não sabemos a força que nós temos até nós passarmos por uma situação que nos faz usar essa força. E você olha e diz assim: nossa, eu era forte e não sabia. Muitos de vocês já passaram por isso, não é verdade? Essa passagem que eu li, de 1 Reis 19, fala a respeito de Elias. Talvez o primeiro caso de crise existencial. Ele entrou numa espécie de depressão. Ele desejou morrer. Ele não queria mais viver. Aí eu fiquei procurando e lendo a história de Elias e tentando entender o que ele cometeu, qual o pecado que ele cometeu, qual foi o erro de Elias para entrar numa depressão, numa crise existencial. O que aconteceu com ele? E eu não encontrei nada. A Bíblia fala que Elias surgiu em uma época que o povo estava se corrompendo. Jezabel chega no reinado do rei Acabe e introduz um deus pagão, Baal. O povo, ao invés de adorar e servir ao Deus de Israel, ao nosso Deus, o povo começa a servir um Deus que não existe. Aí então, Elias se levanta contra isso. Ele confronta Acabe, o rei, ele confronta como um profeta de Deus, ele confronta Jezabel. Até que os profetas de Baal, eles enfrentam Elias, e Elias mata muitos profetas à espada. De repente Elias recebe uma mensagem de Jezabel, dizendo que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou te matar, você estará morto. Uma ameaça de morte de uma mulher. A Bíblia diz que aquilo abalou tanto Elias, que ele fugiu. Ficou embaixo de um zimbro, de uma árvore, e entrou numa depressão profunda, numa crise muito grande, desejando morrer.
desejando a morte. Mas qual o erro de Elias? Nenhum, ele era ser humano, como eu e você. Ele era de carne e osso. Pastor, a gente pode passar por crise? Sim, podemos passar por crises na nossa vida. Só que a questão não é que se nós podemos passar ou não, porque realmente crise é um momento de passagem, não de viver. Nós não vivemos em crise. Elias vive um momento de crise muito grande. Existem 3 tipos de crise, pelo menos, que eu classifiquei aqui 3 tipos. Primeiro são as crises existenciais ou crise de identidade. Quando de verdade a gente entra numa neura e a gente não sabe de verdade quem que a gente é. Quem eu sou, para onde vou, o que vai ser da minha vida. São aqueles momentos que nós pensamos, por que eu nasci, por que eu estou aqui. Alguns tentam fugir dessas crises de identidade, fugir de si mesmo, fugir da sua realidade, usam de subterfúgios, tentam ser quem eles não são, vivem sendo um fake, alguém que não é. Tem todos os motivos para ser feliz, tem um casamento abençoado, trabalha num lugar bom, até financeiramente está bem, mas ele não entende por que ele vive uma crise existencial. Muitos de nós vivemos, eu já vivi. Já passei por várias crises existenciais na minha vida. Mas também existem as crises, talvez posso classificar de circunstanciais. Talvez uma crise financeira que você esteja passando. Ou até mesmo essa crise na saúde que está acontecendo aí do vírus. São crises circunstanciais. E a crise nos relacionamentos. Crise no casamento. Crise com os pais, com o namorado, com a namorada, com os amigos. Você vive em crise com as pessoas, crise nos relacionamentos. Todos nós passamos ou vamos passar por algum tipo de crise. Só porque, gente, a crise, ela não vem para nos derrubar, ela vem para nos levantar. Amém? A crise, ela tem 2 propósitos, ela te remove ou ela te promove. Depende do ponto de vista que tem quem está vendo a crise. Ou é crise ou eu crio. Agora, se você pegar a palavra crise, bota para mim aquela lâmina, e dividir ela em 2 sílabas, fica cri-se. Vamos usar a última sílaba, o C. Você sabia que a crise, quando escrito em chinês, ela compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. O C, o que seria o C? O C talvez seria o perigo da crise. São as desculpas, são os amuletos do fracasso. Ah, mas se eu tivesse nascido numa família rica, eu não estaria passando por essa dificuldade. Ah, mas se eu não tivesse feito aquela coisa. Mas se eu não tivesse casado com essa pessoa. Ah, mas se... São as desculpas, são os argumentos que nós damos, é o amuleto do fracasso, são realmente os subterfúgios. Nós tentamos fugir da realidade e nós usamos o lado ruim da crise, nós vemos a crise como algo ruim. Vai dar tudo errado. E a gente fica na bad, como o cachorrinho aqui, né? Ouvindo 23 vezes a música triste, a sofrência, e chorando com aquela música. Aí você ouve aquela música da Lady Gaga, o Shallow Now. Você fica na deprê. Shallow Now. Oh, meu Deus. Aí o cara pensa assim, pô, se eu tivesse nascido lá, mano, lá na América, terra das oportunidades, terra que sabe que muitas coisas boas, só que depende do ponto de vista. Tem pessoas que prosperam e crescem aqui. Dê frutos onde você está plantado. Se você está plantado aqui, dê frutos aqui. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu cometi tantos erros, eu vivi por tantas coisas difíceis na minha vida. Como que eu vou dar fruto aqui? Eu sou tudo errado. Sabia que Rick Warren, um pastor que tem uma das maiores igrejas do mundo, o escritor do livro Uma Vida com Propósito, ele perdeu um filho nas drogas. Só que o filho dele lá perdido no mundão, ele ainda falou de Jesus para uma pessoa e resgatou a vida de um cara, de um jovem. E quando ele resgatou aquele jovem,
Depois daquele jovem servindo ao Senhor, ele vai até Rick Warren e diz assim: o seu filho, antes de morrer, falou de Jesus para mim, mesmo perdido. Aí Deus ministrou no coração de Rick Warren e diz assim: no jardim de Deus até as árvores quebradas dão frutos. Porque nós temos que estar no jardim de Deus. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, o Senhor tem um plano lindo para você. O Senhor tem um propósito lindo para a sua vida. Ele quer te ajudar a sair dessa crise. Ele colocou essa crise diante de você, não é para te remover não, é para te promover, para te levantar, para fazer de você uma pessoa melhor. Você sabia que um tempo atrás, numa empresa que fabricava alguns produtos, e o forte daquela empresa, o carro-chefe deles, eram pastas de dente. Só que aquela empresa começou a entrar num prejuízo muito grande. As pessoas pararam de comprar suas pastas de dente, porque quando chegavam no mercado, muitas caixinhas chegavam vazias. E os caras, com uma empresa gigante, não entendiam como é que a máquina que fabricava ali a linha de produção, na hora de colocar, não verificava que muitas caixas não o tubo de pasta de dente não entrava dentro da caixa, e muitas caixas chegavam vazias. Contrataram 3 engenheiros da Europa, os engenheiros chegaram, e durante 3 meses gastaram 8 milhões de reais, e conseguiram fabricar um software, junto com uma esteira ultra sensível, que conseguia detectar o peso, e ela entendia quando que a caixinha estava vazia ou não, e tirava, aí parava tudo, vinha um braço, tirava as caixinhas vazias, colocava as que estavam cheias. Aí de repente os donos da empresa viram que o problema foi solucionado, deu tudo certo. Aí quando foram checar, os caras viram que a máquina fazia 3 meses que estava desligada. Os caras, como assim 3 meses desligada? Os proprietários, os diretores da empresa foram na linha de produção entender o que está acontecendo. Quando eles foram ver, falaram com o encarregado, com os peões, os homens que estavam trabalhando com a mão na massa mesmo, né, os trabalhadores, e foram conversar com eles. Gente, o que está acontecendo? Fazem 3 meses que a gente não tem um problema, nenhuma caixinha mais fica vazia, e a máquina está desligada há 3 meses. Essa máquina dava muito problema, trancava muito, o software dava problema, a gente desligou. Então como é que vocês solucionaram o problema? A gente fez uma vaquinha aqui, juntamos R$80, compramos um ventilador daquele grandão, e nós colocamos o ventilador na frente da máquina. Quando as caixas caíam, o ventilador soprava forte, as caixinhas vazias ele soprava para longe. Os caras ficaram impressionados, gastaram 8 milhões, e pessoas no meio da crise, com R$80, conseguiram solucionar o problema. A crise, ela acontece isso. A crise faz a gente usar uma parte do nosso cérebro, da criatividade, que talvez a gente não usa. Mas quando nós começamos a entrar em desespero, e a gente pensa que vai morrer, que vai dar tudo errado, mas eu preciso sobreviver, você para de usar a parte do cérebro que está ligada à sobrevivência, e você começa a usar a parte que está ligada à criatividade, e você começa a desenvolver. Mas você precisa primeiro tirar os olhos da dificuldade, tirar os olhos daquilo que é ruim. O anjo chega para Elias e fala assim: Elias, se levanta, a tua caminhada é muito longa, Elias. Essa crise não pode te derrubar não. Come, bebe e levanta. Aí Elias come, bebe, dorme de novo. O anjo volta novamente e fala: Elias, come, bebe, levanta, vai Elias, tua caminhada é longa. E ele come, bebe, se recompõe suas forças e começa a caminhada em direção ao propósito dele. Sabe, gente, não olha para a crise, olha para a oportunidade. Então, nós temos que tirar os olhos da crise. Então, a parte da crise, o C, são as desculpas. Mas nós temos a outra sílaba, o CRI. O CRI seria a parte boa da crise. A parte que representa as oportunidades. A parte que representa aquilo que de bom que nós podemos tirar daquilo para nos fazer crescer. Ao invés de sermos aqueles que choram, sermos aqueles que vendem os lenços. A crise tira isso de nós. Porque sabe que Deus é tão perfeito que Ele fez o ser humano com um computador de bordo aqui dentro, que é a nossa cachola. Nosso cérebro é incrível. Ele tem a capacidade de fazer coisas incríveis que nós nem imaginamos. E quando o nosso cérebro ele solta químicas para o nosso corpo, ele manda informações de comando para o nosso corpo, só porque uma coisa está ligada à outra. Quando nós deitamos, a informação que o cérebro manda para o corpo é a seguinte: para, descansa. E nós deitamos, por isso que a gente dorme deitado, né? A não ser que tenha alguém que dorme em pé. O cavalo dorme em pé, né? Tem gente que dorme em pé. Tem um brother meu que falou assim: cara, eu durmo em qualquer lugar.
Ele descobriu uma tática, acho que você viu o quartel, se não me engano, ele descobriu uma tática que ele se encostava assim num lugar, botava a cabeça do lado assim e já dormia, mano. Ele falou assim, cara, uma cochilada de 1 minuto, já me dá um brilho no cérebro, já tô legal. Cara, não consigo. Então, o cérebro manda essa informação, deita, descansa, para. Mas quando a gente começa a caminhar, o cérebro manda uma informação para o corpo, atividade, anda, caminha, vamos para frente, atividade. Então, quando Elias se deita, o anjo diz assim, Elias, se levanta. Elias, caminha, vamos, anda, caminha, atividade, atividade. No meio da atividade, você vai encontrar, juntar com a parte difícil da crise, a atividade com a parte boa, a parte da oportunidade da crise, nós vamos encontrar essa palavra, que é o quê? Criatividade. Criatividade. Na crise, vão surgir para vocês criatividade, ideias novas, novas oportunidades, como crescer, como desenvolver, como a sua família crescer, como o seu ministério crescer, como sua empresa crescer, como você ser uma pessoa melhor, como você vencer os momentos difíceis, como você vencer as dívidas, como você vencer, sabe, as suas limitações, seus medos, seus anseios, vão surgir a criatividade. Então ele diz para Elias, levanta e caminha. E eu vou te dar ideias. O Espírito Santo vai te dar ideias novas, coisas novas na sua vida. Para, meu irmão, de olhar para a crise que você está passando. Para de olhar para a crise que o mundo está passando e começar a achar que vai dar tudo errado. E começar a ver o lado ruim de tudo isso. Começa a ver o lado bom. Começa a pensar assim, Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Esses dias eu atendi um jovem que estava passando por uma crise terrível, difícil. Ele falou, pastor, a minha situação é impossível ser solucionada aos olhos humanos. Mas essa crise fez ele vir para a live. Essa crise fez ele se aproximar de Deus. Essa crise fez pessoas que caminham com ele, que falaram assim, eu nunca vou ir numa igreja. Começaram a vir e conhecer Jesus. Essa crise fez com que ele se aproximasse de Deus. Então às vezes Deus permite crise na sua vida para você se aproximar dele. Porque se você estiver caminhando na rua e você cair num buraco, num poço, você cair lá embaixo, no fundo, se você olhar para baixo, você vai ver mais poço ainda. Se você olhar para os lados, você vai encontrar só parede. Mas onde está a saída? Onde está a solução? Está em cima. A saída está para cima. A luz está em cima. A saída da nossa vida está em Cristo. Está em Deus, meu irmão. Amém. Amém, em nome de Jesus. E algumas coisas é importante nós entendermos sobre a crise e sobre esses momentos de decisões. Primeira coisa que você precisa entender: quando você pensa que está fraco, é aí que você é forte. A primeira coisa que a crise nos traz é isso. Ela nos quebranta, ela nos deixa humilde, ela nos deixa moldável, flexíveis. Ela tira aquele medo, ela tira aquela teimosia que a gente tem, aquela nhaca, que o cara diz, eu nunca vou mudar, não consigo mudar. Mas você passa por um momento ruim, você passa por um momento difícil, e você começa a ficar fragilizado. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos fragilizados, Deus está perto de nós, porque nós começamos a ficar pessoas humildes. Nós tiramos o orgulho, a soberba do nosso coração, e nós colocamos dependência no nosso coração. Amém? A primeira coisa, quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. O Senhor fala para você, filho, nessa crise que você está passando, eu vou te dar a oportunidade de crescer, eu vou te dar a oportunidade de se levantar. A sua força não está em você mesmo, não está na força do seu braço, mas está no Senhor, está em Deus, em nome de Jesus. Uma outra coisa que você precisa entender nesses momentos: ore buscando a direção de Deus nos momentos de crise. Salmos 121 diz assim, levantei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o meu socorro? Peça a direção de Deus nesses momentos. Ore a Deus e diga, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Deus, qual é a direção que eu devo tomar, Senhor? Qual é a decisão que eu devo tomar? Senhor, me ensina com tudo isso. Me ajude a buscar as melhores saídas. Busque a direção. O anjo disse para Elias, Elias, vai nessa direção, vai até Horebe, lá é o teu caminho. E quando nós andamos no caminho certo, nós vamos no lugar certo, nós encontramos as verdadeiras saídas. É necessário conhecer a si mesmo, o seu senso de propósito. Nesses momentos, nós começamos a nos conhecer.
você vê quem você é de verdade. Você vê a força que você tem. Eu lembro que, muitos anos atrás, eu perdi um tio, que foi quase um pai para mim. Meu tio sofreu um acidente, e naquele acidente ele teve traumatismo craniano, ele ficou um tempo no hospital, e veio a falecer. Quando o meu tio estava doente, eu pensei assim, se eu perder meu tio, meu chão vai perder. Vou perder meu chão, eu vou ficar abalado, eu vou ficar muito mal. E aconteceu algo incrível, porque quando meu tio morreu, eu recebi a notícia da minha tia. Na hora que a minha tia me ligou e falou, Dé, o nome do meu tio era Guedo, o apelido dele era Guedo. Pensa num cara bonito, parecia o Bradley Cooper, olho azul, bonitão, italiano, bonitão. Cara maravilhoso, uma pessoa linda, por dentro, coração maravilhoso. Sabe aquela pessoa feliz, que você chegava perto dele, te deixava feliz? De repente ela assim, Dé, tio Guedo partiu. Na hora, eu comecei a chorar. Só que eu me levantei, gente, com uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu fui para o hospital, eu acalmei minha tia. Eu acalmei todo mundo. Eu fui lá ver como fazia para liberar o corpo. Eu fui na funerária, eu resolvi tudo. Fui no cemitério para resolver os problemas. Eu comecei a dizer, meu Deus, como é que eu estou fazendo tudo isso? E eu estava caminhando, resolvendo as coisas. E sabe, com uma força gigante. E ninguém conseguia orar. Eu orei, eu dei a palavra no velório. E eu me levantei, eu acalmei as pessoas. E de repente eles viram que conseguiam encontrar apoio em mim. E eu não sabia de onde que eu estava tirando aquela força. Quando eu cheguei em casa, aí minha tia foi dormir com a outra irmã dela, eu fiquei sozinho em casa. E quando cheguei em casa eu desabei chorando. Mas eu vi que eu tinha muita força para me levantar, para vencer, para lutar. Quando você pensa que é fraco, Deus te fala que você é forte. Deus te fala que você consegue. Eu não tenho mais força. Ele te fala assim, filho, tem muita força aí dentro de você, que você não imagina que tem. Tem muita força aí dentro para você se levantar e lutar. Meu casamento está acabando, pastor. Tem muita força aí dentro para você se levantar e reconstruir isso que você está passando. Pastor, eu estou vivendo uma crise existencial muito grande, uma depressão, um medo, uma angústia, uma síndrome do pânico. São tantas coisas ruins acontecendo comigo. E o Senhor fala assim, tem muita força aí dentro para você se levantar e vencer tudo isso. A sociedade aí fora precisa de você, as pessoas precisam de você. O Senhor não depende de nós, mas Ele conta conosco para ajudar as pessoas ao redor. O problema, sabe qual que é? O inimigo, ele tem colocado na nossa mente que nós somos fracos. O inimigo, ele tem colocado na nossa mente que nós nunca vamos nos levantar. Porque ele sabe que atrás de nós, que através de nós, muitas pessoas serão ganhas para o Senhor. Ele sabe que através de mim, de você que está aqui sentado, que o Senhor tem restaurado a sua vida. Talvez você que está aqui sentado nessa noite fale assim, pastor, eu estou aqui, mas sou o cara talvez mais problemático aqui dentro. Mas é você mesmo que o Senhor vai levantar. É você mesmo que quando chegar na sua faculdade, você vai ajudar todos os seus amigos a sair dessa depressão. É você mesmo que o Senhor está levantando para restaurar os seus pais que estão se separando. Você vai se levantar como um guerreiro de oração lá dentro da sua casa, e você vai falar assim, eu não aceito o divórcio dos meus pais. É você mesmo que vai ajudar sua mãe a sair dessa depressão, porque o Senhor te levantou como um guerreiro. Se levanta, come, beba e vá até Horebe. Se levanta, coma, beba e vá até Horebe. Se levanta, coma, beba e vá até Horebe. Existe um segredo aqui: comer da palavra, beber do Espírito e vá até Horebe. Horebe significa monte de Deus. Vá até Horebe, vá para perto de Deus, vá na direção de Deus. Quando eu olho para Deus, eu não digo para o problema, para Deus que eu tenho um grande problema, mas eu digo para o problema que eu tenho um grande Deus. Eu digo para o problema que o meu Deus é maior, que o meu Deus pode todas as coisas. Eu preciso comer e me levantar. O problema é que eu estou fraco, eu não me alimento. Mas nessa noite, essa palavra que você está recebendo aí no seu banco, ela está te alimentando. Você não percebe, mas o seu espírito está sendo renovado. Você pode não estar percebendo, mas o seu espírito começa a receber forças. E você vai sair daqui dessa noite forte espiritualmente, para guerrear, para vencer, meu irmão. Porque esse mundo aí fora, a gente sabe que são batalhas que nós passamos, mas nós somos levantados para vencer essas batalhas. Em nome de Jesus. Nesses momentos você sabe, você descobre quem você é. Deus não precisa de grandes recursos. Deus precisa de uma grande fé.
não são recursos, é fé. E acreditar que mesmo não tendo, as coisas vão acontecer. Que mesmo não tendo recursos, as circunstâncias podem ser contrárias, vão acontecer. Isso é fé. É convicção que vai dar certo. Mesmo tudo acontecendo contrário, o Senhor faz reverter a situação. Amém? Isso é fé. Mas quando Deus tem propósito, Deus tem provisão. Amém? O propósito de Deus já vem acompanhado de provisão. Miles Monroe diz o seguinte: quando Deus te dá uma visão, essa visão já está completa. A provisão já está junto com a visão. Só porque a visão ela é lá na frente. A provisão vai chegar quando a visão se cumprir. Pega o segredo. Pastor, porque ainda o recurso não veio? Porque a visão ainda não se completou. Porque quando a visão começar a se completar, o recurso vai chegar junto com a visão. Mas será que nós estamos caminhando em direção à visão? Ou nós estamos parados num tempo esperando que o recurso venha antes da visão? Nunca vai acontecer isso. O recurso nunca vai vir antes da visão. Por isso que você precisa caminhar em direção a ela, para que a provisão venha. Jesus chama Pedro: Pedro, vem, caminha sobre as águas. Pedro poderia pensar: Senhor, como? Primeiro coloco o chão, depois eu piso. Não, quando Pedro pisou, Deus colocou o chão. Jesus colocou o chão. Concorda? O recurso veio junto com a visão, com o caminhar. Deus não nos pergunta o que nós temos, Deus pede para a gente fazer. Deus não está perguntando o que você tem, Ele diz: filho, faça, porque eu vou agir através de você. Eu vou fazer através da sua vida. E a obra que eu vou fazer na sua vida será grande, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. 1 Reis, o 19, a partir do 5, diz assim: então Elias deitou debaixo do zimbro, e o anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. E ele olhou na sua cabeceira, e tinha um pão cozido em brasas, uma botija de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo tocou novamente e disse: levanta, come, porque o teu caminho é longo. Eu tenho muito ainda para fazer na tua vida. Ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. E ele foi até Horebe, o monte de Deus. Se coloca de pé onde você está essa noite. Aleluia, Senhor. Essa palavra ela é objetiva ao seu coração. Se levanta. Você se levantou. Mas não estou pedindo para você se levantar fisicamente, não. É aqui dentro. Se levanta nessa noite. Para de falar que você não consegue. Para de duvidar dos propósitos do Senhor na sua vida. Para de achar que vai ser impossível. Se levanta. Mas para isso você precisa de força. Porque ninguém consegue se levantar sem força. Não consegue. Você precisa se alimentar. Se alimenta dessa palavra nessa noite, porque é a palavra de Deus. Essa palavra ela é pão em brasas para alimentar você. É pão em brasas. E ele bebeu. Agora com seus olhos fechados, fechem os olhos. Isso é espiritual. Beba do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Deixe ele encher a sua vida. E comece a ir em direção ao Horebe, o monte de Deus, a presença de Deus. Nunca mais saia de lá. Não saia mais da presença de Deus, porque ela te capacita. Ela te faz vencer todas as crises.